E aí, gente, tudo bem? Sou o Dr. Trotti. Eu falei uns vídeos atrás aí falando sobre hipotireoidismo e insuficiência suprarrenal. Queria aprofundar um pouquinho essa questão da suprarrenal, né? A insuficiência suprarrenal, principalmente a questão da insuficiência suprarrenal crônica, quando a gente está falando disso, tem muita relação com estresse crônico, né? E é uma doença que não é fácil o diagnóstico se você não pensar, né? Mas uma vez que você faça uma anamnese adequada, faça uma investigação mais a fundo, pergunte à pessoa sobre o seu passado, o seu histórico, principalmente essa questão de estresse, a gente consegue ter uma correlação muito grande nessa questão dos sintomas, principalmente sintomas de fadiga, de cansaço, de falta de energia, falta de ânimo, falta de disposição, e associado a um laboratório em que mostra níveis de cortisol muitas vezes extremamente baixos. E isso precisa ser corrigido, precisa ser tratado. Mas uma coisa que tem que ficar clara, que eu sempre bato nessa tecla, não só com relação à insuficiência suprarrenal, mas com relação às outras doenças também. Porque o estresse faz parte compõe fatores causadores de várias doenças, de um modo geral, né? Gastrites, úlceras, arritmias, hipertensão, síndrome do pânico, ansiedade, sempre tem o estresse envolvido aí. Problemas intestinais, né? Doenças inflamatórias intestinais e por aí vai, né? Artroses, artrites, né? Eu sempre bato nessa tecla com meus clientes. Não adianta a gente tentar tratar, tentar melhorar a alimentação, tentar orientar a fazer atividade física, tentar suplementar, entrar com medicamentos, muitas vezes medicamentos fortes, se a pessoa não tirar os fatores estressores. Então, uma coisa que faz parte do tratamento e é essencial, se não for o mais importante, que as pessoas precisam identificar primeiramente quais são os fatores estressores e tentar eliminar eles. Não adianta, não tem como a gente tentar tratar de um lado, melhorar de um lado, se os fatores que consomem a pessoa, consomem a sua energia, que sugam toda a energia dela, que detonam com as glândulas dela, não forem retirados. E eu sei que na prática isso não é tão simples, mas de uma forma muito geral, a gente precisa tentar, primeiramente, identificar os fatores estressores, dentro das possibilidades, tentar diminuir, minimizar os fatores estressores, né? Uma vez que você identifique eles, você tentar minimizar ou eliminar eles, no sentido de, por exemplo, eu tenho um problema para resolver que eu não resolvo, já tem tempão que eu estou para resolver, vou tentar resolver esse mês. Essa decisão, essa iniciativa que você tem de pegar um determinado fator, uma coisa que está te gerando estresse, que está te gerando dor de cabeça, que está te gerando preocupação, que está tirando teu sono, e você focar suas energias no sentido de resolver aquilo ali, muitas vezes é o suficiente para que em uma semana, um mês ou em pouco tempo, você consiga tirar ele dessa lista de fatores que estão te estressando, né? Vai ter situações em que você vai perceber que você não vai conseguir resolver, que está além da tua capacidade de resolver sozinho. Muitas vezes isso, eu estou me referindo até a questões assim de sobrecarga de trabalho. Isso é muito comum, as pessoas às vezes se sobrecarregam até por conta de obrigações, de responsabilidades, de pagar contas, essas coisas, mas que você acaba se sobrecarregando e acaba trabalhando muito mais do que o teu organismo estaria preparado para trabalhar, né? As pessoas que dão plantões noturnos, fazem plantões, as pessoas que trabalham desde cedo, muito cedo até altas horas da noite, não tem descanso, não tem final de semana, não tem férias, não tira férias, uma coisa extremamente fundamental que as pessoas muitas vezes negligenciam, mas o fato é que essa sobrecarga, enquanto não for resolvido isso, você não vai ficar bom do teu problema, a tua saúde não vai melhorar. Então, de alguma forma, dentro das possibilidades, você tem que tentar também resolver essa questão. Nem que você tenha que contratar uma pessoa para você distribuir as suas responsabilidades, para você dividir um pouco as coisas que você precisa para resolver. Você contratar uma pessoa, você colocar uma pessoa para estar do teu lado, te ajudando nesse processo. Isso pode ser uma pessoa até mesmo da família, no sentido de você chegar em casa e pedir o apoio do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, me ajuda nesse processo aqui, eu estou sobrecarregado, eu preciso que vocês me ajudem, vocês podem fazer isso aqui, essa responsabilidade da casa vocês podem assumir. Isso é uma coisa que precisa ter uma conversa para ajudar nesse processo.
de você tirar um pouco dessa sobrecarga que você está aqui nas tuas costas e uma pessoa de confiança, uma pessoa que seja uma parceira nesse momento, que possa te ajudar nesse processo de você distribuir um pouquinho essas obrigações e tirar um pouquinho de sobrecarga da tua cabeça, das tuas costas, né? E finalmente vai ter aquelas situações que você não vai ter como resolver, não está ao teu alcance resolver. Então, nesse sentido, muitas vezes você tem que esperar, muitas vezes é o tempo, você tem que esperar o tempo certo em que as coisas vão se resolver. Não está, muitas vezes, situações que a gente quer que se resolva de forma imediata, ou nessa semana, na semana que vem, que só vai se resolver daqui 6 meses, daqui 1 ano, não tem jeito. E aí está fora do teu alcance. O que você pode fazer é fazer a tua parte, dar o teu melhor e entregar para Deus, que se resolva no momento, no tempo dele. Então, e a gente descansar nisso, a gente ter aquela consciência de que a gente está fazendo a nossa parte, está dando o nosso melhor, que além disso a gente não consegue mais, e ter essa consciência de que a gente está entregando para Deus e que Deus vai trazer a solução no momento certo. Às vezes a gente fica com preocupações, excesso de preocupações, de coisas que ali na frente, uma semana depois, um mês depois, se resolve até de forma inesperada, até de uma forma muito mais favorável do que a gente imaginava. E a gente percebe que ali, às vezes, ficou ansioso e preocupado desnecessariamente, né? Então, fica esse recado nesse sentido da suprarrenal, a questão do estresse, que a gente precisa minimizar esses fatores estressores, ao mesmo tempo que você está fazendo uma boa alimentação, que você está evitando fatores que piorem essa suprarrenal, no caso, café em excesso, bebida alcoólica em excesso, cigarro. Procurar dormir cedo, é fundamental descansar. Para uma suprarrenal recuperar, assim como para a tireoide, descanso é fundamental. Então, oportunidades que tiver, você precisa dormir, precisa descansar, recuperar teu sono, que muitas vezes está um sono atrasado aí, cumulativo, né? Uma boa alimentação, atividade física, à medida que você estiver recuperando suas energias, começar a fazer atividade física também vai ajudar, e confiar que Deus está fazendo o restante, está cuidando de você. Tá bom? Procure um profissional que te ajude nesse processo. Muitas vezes vai ser necessária a presença de um psicólogo, às vezes até, em casos extremos, de um psiquiatra para te ajudar, mas o que a gente tem que ter em mente é que uma insuficiência suprarrenal não se resolve somente com medicamentos para depressão. Às vezes a pessoa vai num médico com esses sintomas de falta de energia, falta de disposição, falta de ânimo, recebe lá um antidepressivo, que é diagnosticado de forma errônea que está com depressão. Não é bem assim. Vai muito além disso. Então, procure um profissional que possa te ajudar nesse processo. É um tratamento de médio a longo prazo. Isso aí, um tratamento que vai levar, às vezes, de 6 meses a 1 ano, pelo menos, para você ter uma melhora assim significativa. Mas o início do tratamento você já consegue observar alguma melhora, se for feito de forma correta, você já consegue observar os benefícios, sim. Combinado, gente? Fico à disposição para tirar dúvidas, se for preciso, e aguardo vocês aí no próximo vídeo. Obrigado.